meninos e meninas, tudo bem com vocês? Voltei. Provavelmente vai ter outro vídeo com essa mesma roupa, mas enfim, gente. A gente gravar quando a gente consegue gravar. E quando eu consigo gravar, geralmente é sábado, quando eu estou arrumada, e eu aproveito para fazer vários vídeos para vocês. Então, ignorem a mesma roupa. Enfim, gente, só para descontrair vocês, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Já deixe seu like, já compartilha o vídeo, já se inscreve no canal. Se você é novo por aqui, eu me chamo Mirly Ellen, sou uma das ADMs do projeto Movidos pela Graça. E hoje a gente vai falar sobre um negócio muito legal, que é o pecado. Eu não sei se vocês gostam do assunto sobre pecado, como surgiu o pecado e essas coisas, mas eu gosto, eu acho muito legal, muito interessante. E como eu acho legal e interessante, Jesus falou comigo, vou falar com vocês também. Aqui no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 6, diz o seguinte: se dissemos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purificará de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. A parte mais importante, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus deixa claro aqui que não há comunhão, que a gente não tem como andar na luz, manter comunhão com Cristo, com o sangue de Jesus e andar em pecado ao mesmo tempo. Deus claramente condena o pecado. O ato de pecar para Deus é absurdo, muito mais do que a gente consegue imaginar e refletir e entender hoje, atualmente, como cristãos. Mas o ato de pecar, hoje foi banalizado o pecado, mas para Deus continua a mesma coisa. Pecado é uma coisa muito séria e a gente não pode estar andando de mãos dadas com o pecado enquanto a gente diz que é de Deus. E uma das coisas que a gente precisa começar a fazer, começar a voltar às nossas raízes, é o ato de confessar o pecado. Quantos pecados você confessou? Deus não quer que você vá orar a Ele, que você vá conversar com Ele, dizendo: "Ô Senhor, perdoe por todos os meus pecados, em nome de Jesus, amém." Não, Deus quer que você diga na sua oração, diga o nome do pecado: "Senhor, me perdoe por pecar nisso, 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 nisso", e confessar com um coração sincero. Deus odeia o pecado e que aquele que está em Cristo não persiste no pecado, não anda em pecado. Aquele que está em Deus não pode andar em pecado. Mas Ele mesmo diz aqui no verso 9, que se a gente for e confessar o nosso pecado, Ele mesmo, Deus, é fiel e justo para perdoar aquele pecado e nos purificar do pecado. Então, como é que funciona mais ou menos a relação do ser humano com o pecado e de Deus com o pecado e com o ser humano pecador? Deus enviou o seu Filho para cumprir a lei e para pagar o pecado que eu e você deveríamos estar pagando. Deus diz para toda a raça humana que a partir daquele momento da morte dele, nós podemos ser salvos. Deus deixa claro que nós que dizemos que somos cristãos, que dizemos que temos relação e comunhão com Deus, que dizemos que o sangue de Cristo corre na nossa veia, nós cristãos não podemos continuar em pecado, porque Jesus veio para nos tirar o pecado. Tirar de verdade. Mas Mirly, como é que eu vou viver sem pecado? Ele acabou de dizer para você como vai acontecer. Que a gente precisa confessar o nosso pecado, Ele vai perdoar os nossos pecados e Ele mesmo vai nos purificar do pecado. Então, como é que você vai deixar de pecar? Você vai começar a
ter comunhão e relacionamento com Deus, vai começar a orar, vai começar a ler a Bíblia, vai começar a abrir o teu coração para a palavra de Deus entrar, vai aceitar aquilo com o poder do Espírito Santo. E enquanto você aprende quais pecados tem cometido, você confessa pelo nome e permite que o próprio Deus perdoe o teu pecado e purifique você do seu pecado. O problema do cristão hoje, atualmente, é que nós estamos focando muito em nós mesmos sermos limpos do pecado. A gente quer se limpar do pecado, a gente quer tirar o pecado da gente, mas nós não temos condições. Se fosse para a gente tirar o nosso pecado, Jesus não precisava vir a essa terra. Mas Jesus veio a essa terra. Por que Jesus veio a essa terra? Porque Ele mesmo quer tirar o pecado de você. Não é você que tira o pecado de você. Não é você que vai se limpar. Mesmo que você tente todos os segundos se limpar com todas as obras que você tenha na cabeça aí formulado, não vai dar certo. Não é assim que funciona. Mas de fato, um crente que é crente de verdade não anda em pecado, não persiste em pecado. Está escrito na Bíblia, Deus quer que você fique puro, sem pecado nenhum. E quando Ele voltar nas nuvens do céu, Ele vai transformar o nosso corpo apenas. Ele não vai transformar o teu pecado. O processo de santificação, de se tornar santo, puro, separado, limpo, acontece enquanto você está vivo. Acontece enquanto há vida, enquanto há fôlego de vida da parte de Deus correndo em suas veias. Depois que Jesus voltar, Ele não vai purificar ninguém de pecado nenhum. Não vai. Deus quer que você seja puro, que você seja diferente, que você seja santo hoje. Sim, Ele quer, Ele exige, porque onde há trevas não há luz. Onde há trevas não há luz. E que tipo de cristãos nós temos sido hoje? Que tipo de cristão eu tenho sido hoje? Será que eu tenho confessado realmente os meus pecados a Deus? Será que eu estou tentando me limpar, me lavar do meu próprio pecado? Ou será que eu tenho praticado de forma clara aquilo que Deus deixou que eu praticasse? Quais são as coisas que eu tenho feito hoje? Eu tenho me assemelhado mais ao mundo? Eu tenho alimentado mais as coisas do céu, a minha mente com as coisas do céu ou com as coisas do mundo? E esse vídeo não é uma forma de fazer com que você fique desmotivado, mas é uma forma de fazer com que você entenda que a salvação é uma coisa séria e que você precisa hoje, de verdade, abandonar o pecado. Que você precisa hoje confessar o pecado a Cristo e permitir que o próprio Cristo lave o seu pecado de você, tá bom? Enfim, deixe aqui embaixo quais assuntos que você quer que a gente fale nos vídeos também, né? No Movidos pela Graça, a gente pode escolher os assuntos que vocês querem que a gente grave e a gente vai gravar. E aí a gente explica pra você. Beijos e até o próximo vídeo com essa roupa. Tchau!